pessoal, graça e paz, que o eterno Cristo venha abençoar a sua vida abundantemente. Quem vos fala aqui é o pastor Gabriel Monteiro, venho aqui trazer boas novas da parte do eterno Cristo para abençoar a sua vida e a sua casa. Nesse programa, agora que você abriu a porta da sua casa através da tela dessa TV, eu quero que as mãos de Deus, eu peço a graça dele que venha alcançar a sua vida, alcançar a sua família, alcançar os teus sonhos e projetos, sabendo você que Deus, ele é poderoso para realizar, ele é poderoso para mudar a história, ele é poderoso para transformar situações, ele é poderoso para mudar o quadro, inverter filas. Ele é Deus para tirar aquele que está embaixo, colocar em cima e pegar aquele que está atrás e colocar na frente. Então, abra o teu coração para esse programa nessa hora, para que a mão de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo venha entrar dentro do seu coração e trazer vida e vida com abundância. Então hoje eu quero falar a respeito de vários personagens, quero falar a respeito de situações, de causas que eram impossíveis diante dos homens, mas para Deus nada é impossível. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 37, capítulo 1, versículo 37. Lucas vai escrever dizendo assim, ó, que para Deus nada é impossível. Para Deus, Deus pode tudo. Deus, ele é criador do céu e da terra, e alguém pergunta assim, quem criou isso tudo? E uns dizem foi a ciência vai dizer sobre as suas teorias, mas nós cremos num Cristo, num Deus que criou o céu, num Criador que criou o céu e criou a terra. Um Deus que criou todos os seres que há no mar, e pelas pesquisas científicas com certeza você vai poder estudar hoje e você vai poder entender que 70% de todo o oceano, de todos os mares, não foram pesquisados pelos homens. Então, muita coisa que há nesse mundo, nessa terra, nesse tempo que estamos vivendo, o homem ainda não conhece. Então a ciência vai entender, vai ficar perplexa com vários acontecimentos, com várias descobertas que o homem ainda não descobriu. Então eu quero te dizer uma coisa, que existe um Criador. Tudo que acontece é porque alguém criou. Então, escute bem, o Deus Criador, o Cristo, Deus que eu creio e acredito, o Deus da Bíblia, ele é o Criador. Ele criou o céu, criou a terra, criou o homem, criou os seres da terra, criou os animais, criou todos os seres do mar. Ele criou tudo, ele é Deus. E eu quero te dizer uma coisa, que mediante ao tempo que estamos vivendo num tempo tão terrível de crises existenciais, crises emocionais, crises que o ser humano tem passado todos os dias, crises de ansiedade, crises de depressão, crises de relacionamento, crises que as pessoas, que o homem e a mulher têm vivido, o ser humano tem vivido todos os dias. São crises, várias crises. O homem tem várias crises com a sua esposa, a esposa com várias crises com o seu esposo, e enfim, a mãe com a filha, o filho com o pai, e várias pessoas, o empregado com o empregador. Várias pessoas, o ser humano não tem se suportado devido ao caos desse tempo, não tem suportado mediante as lutas e a batalha espiritual que tem passado. Escute uma coisa, no tempo que estamos vivendo, a Bíblia também vai falar a respeito do tempo de apostasia, da apostasia. Nos últimos tempos vamos passar por opressões, dificuldades, barreiras, guerras e todo tipo de situações difíceis. Sim, vamos passar e já estamos passando várias guerras, vários problemas, enfermidades, vírus, bactérias, tantas coisas que se levantam, e você até pode se perguntar, da onde veio isso? O homem com tantos os seus poderes, o dinheiro, o desespero do ser humano hoje.
é atrás de dinheiro, é a procura de ganhos financeiros. Você pode perceber que você abre o seu celular e você entra na internet e você vê vários vídeos e você entra na própria TV e você vê programas de reportagem de pessoas que caíram num golpe, que pessoas que perderam dinheiro, que pessoas que ganharam, pessoas que compraram, pessoas que venderam. Escute uma coisa, o príncipe desse século, a Bíblia vai dizer que ele confundiu e confunde a mente do incrédulo. Escute uma coisa, o que nós precisamos ter, o que você precisa ter para vencer as dificuldades desse tempo primeiro passo, acreditar que existe um Deus do impossível. O Deus que tudo pode fazer e faz. Um Deus que é extraordinário, é acima de todas as coisas. Escute uma coisa, a Bíblia vai falar a respeito de várias situações. Vai falar de Moisés, que traz o povo da terra do Egito e chega diante de um mar. E o mar não podia se abrir, o mar estava fechado, as ondas batendo na praia. E Faraó com seus soldados vindo com ira, com cólera. Um homem que estava nervoso, um homem que queria guerra, um homem que queria matar. A matança estava no seu coração e também dos seus soldados para destruir o povo de Deus. A Bíblia vai dizer que mediante Moisés, mediante a esse caos, um mar na sua frente e soldados querendo matar a sua retaguarda, ele vai falar com Deus e o Senhor dá uma direção. O Senhor diz para ele pegar o cajado que estava em sua mão e tocar nas águas que estava diante dele e dizer ao povo, diga a esse povo que marche. Então Deus abre um caminho, como Isaías profetiza, no meio das águas e faz passar em terra seca. Escute uma coisa, o impossível estava diante de Moisés, o impossível estava diante ali daqueles homens, diante de 2.710.000 pessoas, estava diante de várias pessoas, um mar que não podia, era impossível ser aberto. O próprio Deus, esse Deus que criou o céu e a terra, ele abriu as águas, ele abriu o mar e mostrou para todos que estavam ali, principalmente para Faraó, que ele é o Deus Criador. O Criador, ele tem domínio sobre a sua criatura. Escute uma coisa, a Bíblia vai também falar que mediante a uma guerra, uma batalha espiritual, o seu povo estava rodeando a cidade de Jericó. E a muralha de Jericó tinha aproximadamente 7 metros de largura. Pessoas construíram casas em cima do muro, como a casa de Raabe. A Bíblia vai dizer que Deus dá uma direção a Josué e dá uma direção ao povo para rodear 7 vezes. E no último dia rodear 7 vezes. E no final da 7ª volta, em volta, simplesmente o povo só andava e se calava. E Deus manda que o povo dá um grito. E o povo começa a gritar. Se todos gritassem numa ação comum, normal, eu duvido que aquela muralha caía. Não tem como cair. Não, é impossível aquela muralha cair como a muralha que cercava a cidade de Jericó. Mas, porém, o Deus que eu estou te apresentando agora não é um Deus que usa coisas que podem, visíveis, coisas poderosas para fazer coisas poderosas. Ele usa aquilo que é pequeno, aquilo que é improvável, aquilo que é impossível, aquilo que aos olhos e ao poder humano não tem possibilidade. Ele é poderoso, aleluia, para fazer aquilo que o homem não consegue fazer. Então escute uma coisa, já saiu do controle a situação que você está vivendo, já não tem mais o seu controle nas mãos, e você corre para a direita, para a esquerda, você vai para todos os lados, você toma atitudes loucas para tentar resolver, mas eu tenho uma palavra para te dar hoje. É hora de você parar tudo que você está fazendo e acreditar naquele que pode fazer. É hora de você parar de tentar e colocar na mão de alguém que sabe fazer. É a hora de você parar de emendar fios
e colocar na mão de alguém que faz todo o serviço por completo. É hora de você parar de dar jeitinho, como jeitinho brasileiro, e é hora de você colocar na mão daquele que não dá jeitinho, mas alabraçude como nácia. É hora de você colocar tudo que você está passando na mão daquele que pode fazer e faz perfeitamente e não faz pela metade. Escute uma coisa, sua vida está nas mãos, precisa estar nas mãos de Deus. Pastor, mas o que eu estou vivendo, eu já orei, já fui em igreja, já visitei outros lugares, já falei com todos os meus amigos, mas parece que ninguém consegue resolver. É hora de você descansar. Sabe o que é descanso? Quando alguém deita na cama, quando deitamos na cama e fechamos nossos olhos e começamos a dormir, nós descansamos. O nosso nervo, o nosso músculo, nossa mente fica toda paralisada, fica toda descansada. Quando descansamos, no dia seguinte nós levantamos revigorados, levantamos com esperança, levantamos com fé, levantamos com força. Escute uma coisa, é hora de você pisar no freio, descansar. Escute, descansa em Deus, confia no Senhor e o mais, entrega tudo na mão dele, porque no mais ele tudo fará na sua vida. Pastor, meu senhor não sabe, mas meus filhos estão todos presos nas drogas. Descansa, ora, entrega eles na mão do Senhor e descansa, porque as drogas vão ter que fugir do caminho dele, porque enquanto você descansa no Senhor, aleluia, ele entra com provisão, ele entra com livramento e age a respeito dos seus filhos. Quando você descansa e confia, quem descansa confia, e quem confia pode ter certeza que tem fé, e a Bíblia diz que aquele que tem fé, ele agrada a Deus, e ele, por resposta dessa fé, ele satisfaz o desejo do teu coração. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que a unção de Deus entra dentro da sua casa hoje, corta o laço do suicídio, corta o laço da discórdia, da morte, o projeto de destruição que estava a respeito desse endereço, desse mesmo, da sua casa, hoje está caindo por terra, porque a graça do Altíssimo Deus entra dentro da sua casa hoje, alcança você, muda a sua vida, muda a sua história, muda tudo aquilo que você tem por contexto, que você tem por pensamento e projeto, mas mudou tudo, mas mudou para pior ou para melhor, porque a mão de Deus está agindo e vai agir a respeito da sua vida e da sua casa, sempre a respeito, sempre para o melhor. Nunca vai ser para pior, sempre para melhor. Então pensa numa coisa, ele é o Criador do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso que eu te apresento agora, é Ele. O Cristo vivo que ressuscitou o terceiro dia. A Bíblia vai dizer que Deus é tão poderoso que Deus dá uma ordem para um anjo Gabriel. O anjo Gabriel chega diante de Maria. Maria era virgem. Maria estava ia começar a vida de casado com José. Maria era noiva ainda, a menina. E o Espírito Santo, o Deus que eu estou te apresentando agora, dá ordem a um anjo chamado Gabriel, e o anjo Gabriel chega para ela e fala assim: ó, Maria, você é mulher agraciada, Maria, você vai gerar um filho, e esse filho é o Filho de Deus, esse você vai gerar através do Espírito Santo. Olha, vai ser um reboliço, mas você é agraciada, você foi escolhida. E daí Maria cria aquela criança, nasce-se o Salvador, e que todos conhecem a história, o nosso Cristo. Escute uma coisa, para Maria é impossível, para a medicina é impossível, para a mente humana é impossível, mas eu quero te dizer que para Deus nada é impossível. Para Deus é possível, sim. Para Deus é possível acontecer, para Deus ele é possível, com uma palavra basta, ele muda tudo. Às vezes você está aqui me ouvindo, você está vendo esse programa, e você está pensando, como
como que você vai mudar aquilo que está dentro, que é sentimento. Eu quero falar para você que está vivendo uma crise sentimental. Pastor, dentro de mim tem um sentimento que me corrói dia e noite. O sentimento da amargura, o sentimento da raiz de amargura, o sentimento mau, o sentimento de raiva, o sentimento da decepção, o sentimento da frustração. É isso daí que está corroendo você, é uma opressão sobre a tua vida, mas eu quero te dizer que toda a opressão que está sobre você está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Sua casa, sua família, às vezes você está colhendo alguma coisa, algum mal. Ah, pastor, parece que eu plantei. Não. Um conselho eu venho te dar. Cuidado com as pessoas que você leva também para dentro da sua casa. A sua casa é um celeiro de paz. A sua casa precisa ser o seu local que você se alegra. Mas às vezes colocamos pessoas que não devemos colocar dentro de nossa casa. Colocamos pessoas que não devemos colocar no nosso caminho. Se relacionamos com pessoas que não podemos se relacionar. E essas pessoas, através de uma influência maligna, de um pensamento, uma inveja ou coisa do tipo, vem trazer barreiras sobre relacionamentos, barreira financeira, problemas emocional, sentimental. E hoje você tem vivido, você está vendo esse programa, você tem vivido um caos nas suas emoções. Como que nós alcançamos, encontramos pessoas pela rua quando passamos, pela internet, várias pessoas nos procurando a respeito de crises emocionais. Talvez você também esteja assim. No meio de uma crise, é preciso estabelecer o melhor lugar, que é Cristo. Numa crise emocional, numa crise que Davi estava passando, sentimental, Davi estava carregando a arca de Deus. O rei Davi era o rei de Israel. E ele estava carregando a arca de Deus. E a arca do Senhor estava nos carros de boi. Os bois estavam puxando. Quando passou em meio a alguns relevos da estrada, a Bíblia vai relatar que a arca quase foi caindo. E um dos seus soldados, Uzar, colocou a mão na arca e não podia tocar na arca. A Bíblia vai dizer que a arca, com poder, fez uma rotura, um buraco, matou o soldado Uzar. Escute uma coisa. Davi amava aquele soldado, ficou revoltado, ficou com medo, ficou pasmo a respeito daquela situação, que ele pegou a arca, que era a presença de Deus, ele frustrado com a morte do soldado, e coloca a arca de Deus dentro da casa de um homem. E esse homem morava pela beira do caminho, e ele se chamava Obed-edom. Obed-edom recebeu a arca, a presença de Deus, com alegria. Ele recebeu com reverência, ele recebeu acreditando, ele recebeu amando, ele recebeu temendo a presença da arca, que representava a presença do Deus de Israel. Escute uma coisa. Davi estava frustrado. Toda pessoa, quando fica frustrada com Deus, porque talvez não teve uma resposta, simplesmente ele fica vazio. Talvez você está me vendo aqui, você está vazio, porque você foi frustrado no ministério, foi frustrado com problemas, situações, e parece que Deus está calado. Deus, quando Ele está calado, é porque Ele está agindo, está trabalhando, está se manifestando. Ele vai agir a seu respeito. Escute uma coisa, Davi ficou frustrado, ele abriu mão da presença de Deus, mas porém, eu quero te dizer que hoje, você não é o Davi frustrado, você não vai ficar andando como Davi frustrado, mas você
você vai estar como Obed-edom, recebendo a presença. A realidade de Obed-edom era de um simples homem que tinha uma terra e plantava sobre ela. A realidade de Obed-edom era simples, mas eu quero te dizer uma coisa, a sua também seja. A sua realidade é uma realidade simples, mas porém, você está recebendo a presença de Deus na sua casa, através desse programa agora. Você está recebendo a presença, você está recebendo a arca de Deus agora dentro da sua casa. E quando você recebe como Obed-edom, alegre, você recebe a graça de Deus alegre, a palavra de Deus alegre, a unção de Deus também entra dentro da sua casa. Quando aquela arca entra dentro da casa de Obed-edom, as coisas que são simples, ele começa a apanhar aquela agricultura, aquele trabalho de todos os dias, manual, que ele ia lá fazer, aquele trabalho simples que ele ia lá fazer. Depois de 3 meses, Davi ouviu falar, o rei de uma nação, o rei de Israel, ele ouviu falar do que Deus estava fazendo na casa daquele simples homem que morava com a sua família do lado à beira do caminho. Quero te dizer uma coisa, à beira do caminho passa muita gente, passa muitas coisas na sua porta, passa muita gente. Talvez você está me ouvindo agora, você está vendo esse programa, você está como Obed-edom, à beira do caminho. Você está à beira do caminho. Já passou várias pessoas na sua vida, já passou várias pessoas em seus relacionamentos, mas porém você não teve vitória em nada, ninguém ouviu falar quem era você só vivia numa realidade de sofrimento. Mas a partir de hoje, alamante o como nasce, eu quero te dizer uma coisa, que Deus, através do seu Santo Espírito, ele vai entrando dentro da sua casa. Você que está me vendo na beira do caminho, várias pessoas já passaram e te deixaram, várias pessoas te deixaram você aí, mas agora a arca de Deus, a presença de Deus está entrando dentro da sua casa, e o impossível diante dos teus olhos já começa a acontecer. Fica tranquilo, descansa o seu coração, homem, descansa o seu coração, mulher. Sabe por quê? Porque só precisa levar alguns dias, 90 dias foi o tempo de Deus para a casa de Obed-edom. Então para a sua casa talvez seja 90, talvez seja 60, talvez na sua casa seja 45 dias que Deus vai mudar a história, talvez na sua casa seja 30 dias que Deus vai sacudir o barraco e vai fazer uma nova história. Talvez na sua casa ele só precisa de 20 dias para tudo mudar, as contas ser pagas, a família ser restaurada, a enfermidade ir embora. Talvez você seja o Obed-edom do caminho, que na sua casa só precisa de 10 dias para Deus sacudir a sua vida. Talvez você está me vendo e fala: pastor, mas você não sabe da minha situação, e eu também não sei da situação de Obed-edom, mas talvez eu tenha uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração, para te dizer que talvez para a sua situação, para a sua causa, não leve 90 dias. Talvez para a sua situação seja alguns minutos que Deus vai sacudir a sua vida. Talvez ele só precisa de uma virada de noite. Isso me faz lembrar de uma pessoa que é parente minha, uma tia que eu tenho, a missionária Dulcineia. Missionária Dulcineia estava em estado, minha tia, estado final do câncer. Câncer tomou todo o seu corpo. E eu me lembro que eu fui visitar antes que ela partisse, e chegando no local onde que ela estava muito magrinha, sentada numa cadeira de roda, e ela não conseguia falar direito, porque quando ela ia falar doía. Ela tinha que beber água na colher, e ela bebendo água na colher, eu cheguei diante dela, e o Espírito do Senhor tomou meus lábios naquele momento e falou com ela, que naquele momento ele estava curando ela, que naquele momento ele estava fazendo um reboliço na vida dela, e ia mostrar para ela que ele era Deus. E eu quero te dar esse testemunho para te dizer, sabe uma coisa? Que naquele momento, não levou dias, na virada da noite, quando entrou o outro dia, ela passou mal,
e levaram ela para o INCA, lá no Rio de Janeiro, na Praça da Cruz Vermelha. Quando ela chega dentro daquele hospital, passou-se o dia, entrou a noite, ela ficou internada. E os médicos se reuniram falando, essa daí vai morrer essa noite. E quando eles pensaram que ela ia falecer, ia morrer naquela noite, que o câncer ia tomar o corpo dela, apareceu um médico. E esse médico passou a mão na mão dela, passou a mão na cabeça dela, que não tinha mais cabelo. E esse médico deu uma palavra para ela, dizendo assim, olha, filha, não se preocupe, porque eu estou cuidando essa noite de você. E quando amanheceu, missionária Dulcineia perguntou à enfermeira, bem baixinho, ela já não morreu, e falou assim, olha, qual o nome do médico que está nesse plantão nessa noite? Ele passou por aqui e falou que estava cuidando de mim. E a enfermeira disse, não tem médico, é uma médica de plantão. Ela deu um sorriso de canto de boca, a médica mandou ela ir para casa. Quando ela foi para casa, o médico falou assim, olha, se a senhora sobreviver, daqui 3 meses a senhora volta para fazer a revisão. Quando deu 90 dias, ela voltou. E os médicos ficaram pasmos porque ela estava viva ainda. E nessa que ela estava viva ainda, os médicos fizeram o exame, o câncer, todos os tumores de dentro do corpo dela. Tinham todos sumido, todos os tumores sumiu. Então, eu quero te dizer uma coisa, para Deus nada é impossível. Seja 90 dias na casa de Obed-edom, seja uma noite, alabancho prove, né, entre a saia, uma noite, talvez algumas horas, talvez nesse momento que você está me vendo agora, o meu Cristo muda a sua história. O câncer sai do seu corpo, da sua mente, sai agora da célula do seu corpo. A enfermidade bate em retirada agora. Se há algum mal, uma opressão maligna na sua vida que você não aguenta mais, esse mal está saindo do seu caminho já. Esse mal está indo embora agora. E eu te digo no nome de Jesus Cristo, aquele que criou o céu e a terra, aquele que mudou a história de Moisés diante do mar que se abriu, aquele que mudou a história de Josué e o povo quando estava diante de Jericó e a muralha caiu, aquele que mudou a história da missionária Dulcineia, muda a sua também. Eu digo a partir desse exato momento, que todo mal que te perturba e prende o seu caminho, está caindo por terra agora. Eu digo que a partir de agora, no lugar da falta de esperança, há esperança dentro de você. A fé começa a ser gerada dentro do seu coração agora. Levanta a sua cabeça, porque a partir de agora, Deus escreve uma nova história na sua vida. Creia em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu te abençoo, eu abençoo a sua casa, a sua família, que a partir de hoje, nunca mais você será a mesma pessoa. Que Deus te abençoe e abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Graça e paz.